A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, e a você que me ouve agora. Peço a Deus que te abençoe grandemente, tanto a sua vida como a sua família. Aqui quem fala é a irmã Laide Sander da Silva, e hoje tenho uma palavra para você. Mas antes da palavra, já peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no meu canal, e que você ative também o sininho para receber a notificação do YouTube, assim que novas mensagens forem postadas. Assim você está ajudando a levar a palavra do Senhor, que é a nossa missão. A nossa missão aqui na terra é levar a palavra do Senhor a todos os povos. E a palavra que eu quero ler hoje se encontra no livro de Mateus, o capítulo 26 e o versículo 36. Vai falar sobre Jesus no Getsemane, mas eu quero falar sobre a importância da oração. Vamos ao texto. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. O conselho do Senhor Jesus, o pedido, O pedido do Senhor Jesus para os seus discípulos. Ele disse assim, quando ele diz aqui, fique aqui e vigie comigo, ele está dizendo, fique aqui e ore comigo. Por favor, me ajude em oração. Eu estou angustiado, eu estou em tristeza. A minha alma está profundamente como que de morte. Eu preciso de ajuda. Esse foi um pedido do Senhor Jesus para os seus discípulos. Mas nós vimos que não foi isso que aconteceu, Continuando a leitura, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E disse: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então aqui o conselho do Senhor Jesus, lá em cima ele fez um pedido. Nos primeiros versículos, ele fez um pedido de ajuda, Ele querendo que os discípulos ajudassem ele a orar. Mas como ele se retirou-se uns metros mais para frente e deixou os discípulos ali, quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Quer dizer, aquele amigo que ele levou para ajudar, eles estavam dormindo. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Nós, em vez de orarmos, nós dormimos. Dormimos no ponto, dormimos no tempo. Mas o Senhor Jesus, ele fez essa pergunta, para os discípulos. E ele faz para nós hoje também. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela é permanente. Ela fala conosco todos os dias. Então, ele está perguntando para nós, então, vocês não podem orar nem um momento? Vocês não podem tirar um momento de oração? Será que a oração é tão difícil assim que vocês não podem tirar um momento de oração? E ele diz assim, vigie e ore para que vocês não caiam em tentação. Olha a importância da oração. A oração, ela nos ajuda a não cair em tentação. A oração, ela nos ajuda a não cair em fraqueza. A oração, ela nos ajuda a nos mantermos de pé. A oração, ela nos ajuda a termos uma vida de fé, uma vida de confiança. Por isso que ele disse, ore para que vocês não caem. Então, olha a mensagem do Senhor Jesus para nós. Ore, busque, estejam atentos, vigiando, para que o inimigo não venha vos tragar. O versículo 42 diz assim, e ele retirou-se outra vez para orar, e orou da mesma forma: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quer dizer, o nosso Senhor Jesus, ele estava passando por um momento tão difícil na vida.
pior momento da vida do Senhor Jesus foi o momento que antecedeu a cruz, que ele foi orar ao Senhor e ele orou 3 vezes o mesmo tipo de oração. Ele fez a mesma conversa. E às vezes isso acontece na nossa vida, já aconteceu comigo, de eu orar e não sentir, sabe? Não sentir aquela paz no coração. Dali a pouco eu voltava lá e eu orava de novo, aquela mesma oração, fazendo aquele mesmo pedido. E dali a pouco eu voltava de novo e orava de novo, até que eu sentia paz no meu coração, até que eu sentia que o Senhor, ele tinha ouvido a minha oração. E o Senhor Jesus, ele fez essa oração, 3 vezes, a mesma oração, pedindo para Deus, para que se fosse possível, ele não tivesse que passar por aquela situação, mas que ele estava disposto a fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que ele subisse à cruz do Calvário e trouxesse salvação para o mundo e trouxesse salvação para nós. Então, o Senhor Jesus, ele está convidando nós a termos uma vida de oração. Eu vejo assim que as pessoas, elas vejam a oração como um fardo pesado, mas a oração é muito pelo contrário, ela é um fardo leve. É onde você vai pesado e você sai leve. Nós vimos na oração de Ana, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1 ali, onde Ana ora, nós vimos que Ana foi orar ao Senhor angustiada, tremendamente angustiada, porque ela tinha desejo de ter um filho e não conseguia engravidar. Mas ela orou aos pés do Senhor, até que ela teve o alívio. E daí ela se levantou, diz a Bíblia, que ela se levantou da oração e ela já não era mais triste. E isso acontece conosco. Quando nós vamos orar, nós vamos com o nosso fardo pesado. Nós vamos com a nossa vida angustiada, nós vamos com a nossa vida triste, nós vamos com uma vida carregada de problema, carregada de dificuldade. Mas ao orarmos, nós deixamos tudo aos pés do Senhor e se levantamos aliviado. Se levantamos, eu tive essa experiência, como que se a gente se levanta, parece que 30 quilos mais magro, quando a gente vai à oração. Então é muito importante a oração, é muito importante nós conversarmos com o Senhor. Por isso que eu fico assim bastante triste assim, quando eu vejo pessoas que não oram e nem sequer se esforçam para orar. Elas nem oram para dizer que não oram. Elas nem vão à oração para dizer para Deus que não estão conseguindo orar. E o conselho do Senhor Jesus neste dia, para mim e para você, é que nós oramos. O conselho do Senhor Jesus desse dia é que nós nos colocamos diante dele, assim como Jesus. Jesus foi com a sua vida angustiada, com a alma angustiada até a morte, mas ele conversou com o Pai e o Pai deu a graça, para que ele pudesse passar por aquilo que ele tinha que passar. Diz o versículo 45, depois voltou aos discípulos e lhe disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Olha só que coisa, Jesus primeiro pediu ajuda. Lá nos primeiros versículos ele pediu ajuda, vigie e ore comigo. Depois ele dá um conselho, ele diz assim, vocês precisam orar para que vocês não venham cair em tentação. Vocês precisam orar porque é na oração que vocês ficam antenados, é na oração que vocês ficam ligados, é na oração que vocês têm um coração sensível à voz do Espírito Santo. Mas no versículo 45 diz que ele voltou e ele fez de novo a pergunta. E daí agora ele fez uma pergunta diferente, mas eu acho interessante a pergunta de Jesus, Jesus era audacioso, ele não tinha medo. Ele disse assim, vocês ainda dormem e descansam? Mas não era para você estar orando? E o Senhor Jesus, ele está perguntando nesta manhã, ele está perguntando para mim, e ele está perguntando para você que está ouvindo agora essa palavra.
Mas não era para você estar orando? Por que você não está orando? Por que você está com essa luta nas costas, com esse fardo pesado nas costas, mas você não vai aos pés do Senhor? A Bíblia também fala que nós devemos de entrar no quarto e fechar a porta e orar em secreto. Por que a Bíblia dá esse conselho? Porque quando nós estamos em secreto, nós podemos abrir o nosso coração. Aí realmente nós enxergamos como que nós somos, como que nós somos maus, como que o nosso coração é acarretado de coisas más, de pensamentos ruins. É por isso que nós temos que entrar no nosso quarto. Nós podemos orar em todos os lugares e em todos os momentos. Mas há um momento que é por obrigação, nós temos que ter esse momento. É entrar no nosso quarto, fechar a porta, desligar a televisão, desligar o rádio, desligar a internet, desligar o telefone e ter aquele momento a sós com Deus para sairmos aliviados das nossas cargas. O Senhor nos convida nesse dia: vem a mim orar, porque eu posso aliviar as vossas cargas. É essa palavra que eu quero deixar para você neste dia. E eu quero orar com você nesse momento. Que você ore aí onde você está, você ore junto comigo. Pai amado, no nome santo de Jesus, nós acabamos de ler a tua palavra, a palavra de onde Jesus estava no jardim do Getsêmani, aonde Jesus pediu ajuda para os discípulos para orar e não obteve, aonde Jesus deu conselho para os discípulos a importância da oração e também não obteve êxito, porque os discípulos dormiram, Senhor. E nós estamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa situação. Muitos, Pai, estão nessa situação, dormindo, não estão orando, não estão tirando tempo para orar, não estão tirando tempo para conversar contigo. Senhor, a oração, ela não é um fardo pesado. A oração não é uma coisa difícil. A oração é algo prazeroso, Senhor. A oração é algo maravilhoso. A oração, Senhor, é quando nós nos encontramos contigo face a face e nós possamos contar tudo para ti, Senhor. Muitas vezes nós estamos acarretados de problema, mas nós não se submetemos, Senhor, assim como Jesus se submeteu a estar aos teus pés em oração. Pai, essa pessoa que está ouvindo esta palavra agora, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo, Senhor, toque nessa vida, Senhor, e desperta nela, se ela não tem, desperta nela, Senhor, o desejo de orar, desperta nela, Senhor, o desejo de conversar contigo, porque a melhor coisa que tem, Senhor, é quando nós temos um amigo para conversarmos, e ainda mais quando esse amigo é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Pai, ajuda esta vida, anima, ajuda ele a orar, Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa, Pai. Amém e amém.